Olá, eu sou Oswaldo Carvalho. Eu estou aqui na Casa Fiat de Cultura apresentando minhas pinturas da série Balada. São 16 obras ao todo que eu produzi durante o período de pandemia e elas retratam em boa parte coisas que aconteceram perto ou dentro do meu ateliê. Foram balas perdidas que lá no Rio de Janeiro costumam acontecer entre tiroteios, entre disputas, e essas balas foram parar no meu ambiente de trabalho, perfurando telhado, atingindo janela, e eu fui coletando cada uma dessas balas, guardando comigo, e um pouco curioso, quis saber se também em volta do ateliê, nas outras casas, com os meus vizinhos, se isso também estava acontecendo com eles. Foi então que, para minha surpresa, eu vi que sim, todo mundo estava tendo mais ou menos o mesmo tipo de problema. E eles foram me presenteando com essas balas, foram me dando essas memórias, né, desse momento de violência que a gente viveu, muito forte, muito intenso. Foi um pouquinho antes da pandemia e se estendeu por toda a pandemia, né? Então eu guardei e comecei a fotografar esses lugares onde eu coletava cada uma dessas balas e ia guardando. E vendo que nisso tudo o que acontecia era uma questão de banalidade do assunto, né? Parece que se tornou uma coisa tão casual que ninguém dava mais importância para aquilo. Eu, ao contrário, eu achava isso um absurdo, como é possível, né? Então as pinturas falam muito desse cotidiano da violência que a gente vive e que já se acostumou com ela, né? Então, não só falar da bala perdida, mas falar também do local onde elas foram encontradas, ou que os amigos falavam comigo, os vizinhos, né, falavam para mim, olha, foi aqui na minha casa, nesse lugar. Então, eu ia lá e registrava esse lugar e depois eu fazia uma seleção, né, um recorte daquilo que eu tinha produzido para confeccionar cada uma dessas pinturas. E junto com as pinturas, e aí vem um grande detalhe, eu colocava de volta essa bala perdida. Era como se ela tivesse saído de um lugar, ela teve uma saída, chegou, mas novamente eu pego e faço com que ela parta de novo, e ela vai solta, né? Como se pode ver dentro de cada uma dessas caixinhas onde elas vão, as balas estão lá juntas e soltas. Isso é, se você fizer algum movimento brusco, se bater, cair, essa bala pode tanto arranhar a pintura, rasgar o papel, porque é pintura acrílica sobre papel, ela pode trincar o vidro, ela pode quebrar o vidro, ela pode arranhar ainda a moldura onde ela se encontra. Então, a potência de destruição que ela continha no momento que ela saiu continua existindo, continua latente dentro do trabalho, né? Bom, outro aspecto também é que todo material coletado é realmente o que foi encontrado na rua. Não exatamente no mesmo lugar. Muitas vezes eu, claro, crio uma situação onde haja esse diálogo. Porque às vezes, por exemplo, eu encontro um poste com cartaz, carta de tarô, um pouco mais adiante. Ele não fica no mesmo enquadramento, mas ele tem um diálogo na minha passagem por aquele lugar. Então, se eu passo, eu leio uma coisa, mais adiante eu estou lendo outra, eu acho que elas fazem sentido, elas podem estar no mesmo lugar. É de pensar essas conversas que acontecem de maneira subliminar pela cidade. Então, essa mensagem me interessa muito, esse contraditório que é criado entre, por exemplo, cartas de tarô e Monsenhor. São aspectos bem diferentes, mas falando de uma mesma ideia, de uma crença, de um acreditar em alguma coisa. Como eu vinha falando, esse conjunto ele é todo baseado em lugares próximos a esse ateliê que eu trabalhava, né? Como é bem no início, o projeto que eu faço de trabalho de pesquisa sobre as balas perdidas, ele é um pouco anterior à pandemia em si, 2019.
outro aspecto do trabalho, como apresentar isso visualmente, como perceber que essas coisas estão ali se eu faço um outro chamativo, né? Porque há uma intenção também que o olhar seja atraído, que ele vá até aquela construção pictórica e aí sim, capturado pela construção pictórica, ele também venha a ser capturado pelo conceito, pelo que está por trás disso, pelos acontecimentos nesse trabalho. Um trabalho que aparentemente simples como esse, né, onde eu uso praticamente cores complementares, como azul e laranja, você tem a composição e você vê um pássaro preso numa gaiola com uma frase: o inferno é doce. Isso faz com que a pessoa reflita não só pelo que está escrito, né, mas por toda a composição. Ao perceber um pássaro livre, ele está numa janela, né, como se fosse uma saída para o mundo, né, para fora. E mesmo assim ele continua preso. E eu queria convidar todos vocês que viessem aqui à Piccola Galeria para visitar a minha exposição, conhecer um pouco do meu trabalho. Fica aqui na Casa Fiat de Cultura. Vocês podem encontrar os horários de funcionamento tanto no site da casa quanto também nas redes sociais. Venham todos curtir essa balada.